Olá pessoal, mais um dia aqui para discutirmos mais um pouco sobre a Palavra de Deus, procurar enriquecer nosso conhecimento, também debater algumas questões de ideias. Para me acompanhar nessa tarefa está aqui o pastor Diego Costa, pastor auxiliar, ministro de louvor e adoração. E nós vamos começar um bate-papo bacana aqui sobre as questões que estão norteando a igreja desse novo tempo, né? Essa nova igreja, essa igreja que está sempre nessa metanoia, nessa metamorfose, mudando, crescendo, tomando rumos bonitos, rumos maravilhosos, mas também rumos tenebrosos. O que o senhor já me fala já? O que o senhor me acha dessas igrejas aí que estão apelando mais para estética do que para a palavra? Eu acho natural do movimento, né? A palavra de Deus, ela sempre deixou bem clara para nós essa questão da igreja sempre está se adequando aos movimentos da sociedade, das eras, dos tempos, né? Das questões sociais também. E é um reflexo social nessa modernidade da igreja e também bíblico, né? A palavra de Deus diz lá em Mateus 24, versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. Por que ele pede cautela, né? Jesus fala e o escritor ele traz para nós para que a gente tenha cuidado para saber separar, né? Separar, e aqui não é nem separar joio do trigo, porque essa separação é só o Senhor da colheita, né? Ele que vai fazer essa separação no dia da colheita. Mas que nós busquemos dentro da palavra de Deus uma forma de equalizar essas nuances, essas questões que estão na entrelinha dessas pregações, desses movimentos. E eu acredito que isso é um movimento muito perigoso, né? Esses movimentos são perigosos, mas esses movimentos sempre existiram, né? Ou na época escandalizava, assustava, hoje a gente estuda sobre e vê que eram movimentos que fizeram a igreja crescer, que fizeram a igreja ganhar um protagonismo no cenário, né, da cristandade, num cenário também político, social, né, mundial. A igreja ela vem sempre levantando novas bandeiras, desde Lutero, né, e com as suas 95 teses até hoje. Porém, hoje, essa igreja ela não milita no campo da ideia, ela milita no campo dos movimentos corporais, dos movimentos até mesmo mundanos, sobre a pecha, sobre a estratégia, né, ou a fala de que são estratégias para ganhar almas, né, e ganhar almas a que preço? Então essa é uma questão muito séria, é uma questão que causa muita divergência, porque por um lado elas arrebanham os jovens, por outro lado ela faz com que esses mesmos jovens ficam sem estrutura teológica, sem estrutura, com a catequese mínima, né, com um estudo mínimo, e aí começam a nascer novos conceitos, e são vítimas fáceis para um tema que nós discutimos esses dias, para a teologia da libertação, para teologias diversas, né? Ensinamentos e doutrinas pagãs, ensinamentos e doutrinas contaminadas. E isso assusta, porque serão esses moços, esses jovens, esses adolescentes e até esses homens e mulheres aí na fase de maturação que vai levar a igreja para o próximo século. E que igreja nós teremos no próximo século? Ou, se nós formos ver a agenda da ONU para 2030, que igreja nós teremos daqui 7 anos? Porque a igreja evoluiu muito. Uma igreja que o Estado gosta, né? Não é nem uma igreja que o Estado gosta. A questão é, nós teremos uma igreja ou nós teremos um movimento político?
Porque não são poucos os movimentos aí nas redes sociais que estão mais pautados na política, né? E usando a igreja como pretexto, usando a igreja como massa de manobra, usando a igreja como curral, usando a igreja como mais uma peça do tabuleiro, né? Mais uma peça do xadrez. E isso é perigoso. Porque o que Jesus manda a gente fazer é arrebanhar o povo. O que Jesus manda a gente fazer é pregar a sã doutrina. E falar em sã doutrina, qual que é a sã doutrina? Porque nós temos uma pulverização de doutrinas, uma pulverização de cabeças pensantes. Hoje, cada pastor, cada líder já é uma reforma protestante em si. E isso assusta. Isso assusta porque a Bíblia hoje não se compra por ser a Bíblia. Essa é uma Bíblia. Essa é uma BKJ 1611. Tem várias Bíblias aqui. Essa não está com estudo. É uma Bíblia para leitura. Mas hoje não se compra a Bíblia mais para ler, para estudar. Se compra a Bíblia para ver o estudo pronto para argumentar, né? Segundo a tese daquele estudioso ou daquela equipe que colocou o estudo naquela Bíblia. E faz com que isso seja uma verdade imutável, ou uma verdade para aquela verdade, né? E aí o texto da palavra de Deus... Nem vê as credenciais do estudioso que está... Mas para que credenciais? Se aquela palavra é palatável, se aquilo me agrada. Na hora que parar de me agradar, eu troco de estudo, eu troco de estudioso. Não, pastor, mas essa igreja que o senhor está falando, que é a igreja dos nossos dias, como que ela se comporta num possível cenário de perseguição? Essa igreja ela é camaleão. Essa igreja moderna, esse movimento vem aí aqui no Brasil desde os anos 60, 70, mas ele ganhou força nos anos 90 e atravessou aí com a politização da igreja, né, que é bom, uma igreja politizada, uma igreja que toma posição diante dos movimentos, diante da política. Ela é até necessária, porque a igreja é feita de pessoas, não de paredes, né? A igreja é feita de pessoas. E aí nós vimos esse crescimento, mas aqueles que eram para ir para as câmaras estaduais, federais, ou até mesmo as municipais, para o Congresso Nacional, ou para as cadeiras mais importantes, que eram para ter representatividade, para defender as pautas, não pautas exclusivas, né, de exclusão, mas uma pautas de ideias por questões bíblicas ou norteadoras de costumes bíblicos, né? E chegam lá e dançam conforme o maestro. Se o maestro é de direita, dança de direita. Se é de esquerda, há uma fala migratória, né, diante do cenário. Então, uma igreja que ela persegue a si mesma, né? Parece um termo chulo, mas é como o cachorro que corre atrás do rabo. Ele vai sempre correr, mas nunca vai pegar. Ele só muda de direção. Corre para a direita, corre para a esquerda, corre de lado, mas nunca corre para o alvo. Então, em vez de ser uma igreja que militasse para defender as ideias do nosso Senhor, né, transmitidas pelas Santas Escrituras, passa a ser uma igreja de oportunidade com oportunistas. E nesse cenário que o senhor citou os jovens aí, em que há uma palavra, uma sensibilidade, um artefato que mexe com os sentimentos dessa galera, que atrai, que arrebanha. E quando não tiver mais todo esse artifício, pastor, como é que fica essa... Então, mas essa é uma mentalidade de... Eu quando fui jovem na igreja, eu cheguei na igreja aí no meados da adolescência, já caminhando, né? Que jovem naquela época, começava a trabalhar com muito cedo, muito poucos anos de idade, 6, 7 anos de idade, já trabalhava, né?
Aos 15 para 16, estava na igreja, e logo comecei a me envolver com todas as questões da igreja que tinha na época, liderança de jovens, grupo de jovens, depois fui presidente de grupo de jovens, naquela época chamava presidente, né, de grupo de jovens, hoje é líder de jovens, e fui ajudar na coordenação regional de jovens, e entre outros, e passei por todas as escalas da igreja, mas quando jovem, havia essa mentalidade, não, a gente precisava de um atrativo, né, para o jovem, para a igreja. Precisava de um atrativo. Que atrativo é isso? Era através da música, através de alguns eventos regionais, alguns eventos na igreja, uma rede de contato entre igrejas, fazia muito intercâmbio. A igreja A ia na igreja B, a igreja B ia na igreja C. E interessante, naquela época, os pastores não tinham nem medo, viu? Não tinha nem temor de pegar, assim, os jovens todos da igreja ir para a igreja A e participar do culto e voltar, porque não tinha essa migração de igreja. Cada jovem tinha sua matriz de conceito religioso e ficava lá. Hoje o senhor acha que é perigoso o pessoal? Não, hoje pelo jeito que a gente tem visto aí, é complicado, porque há uma intencionalidade, né? Eu vou convidar os jovens da igreja tal, não porque eu quero aqui uma comunhão. Eu quero fazer um movimento na igreja, um som, alguma coisa assim, e trazer um atrativo para que eu arrebanhe aquele jovem da igreja que está vindo. Através de algumas estratégias, que não vem ao caso agora, mas que a gente pode até debater num outro momento, falando especificamente sobre juventude. Então, criou-se uma imagem que você tinha que criar estratégias seculares, estratégias com um tipo de música. E isso ficou muito evidente, né? Nesses anos 80, 90, que surgiram alguns movimentos de música gospel, né? A música evangélica, e muito bacana na época, né? Nós tínhamos aí Banda Kadosh, né? Rebanhão, tinha aqueles movimentos da Renascer, que era muito bacana, né? Aqueles encontros lá com Ademar de Campos. Então, foi uma época bacana, né? E havia uma pureza, né? Alguns mal intencionados, mas pureza. Hoje, o que acontece é o seguinte, não é mais sobre estratégias de ganhar jovens no mundo. Hoje são estratégias de ideologias, não são de ideias. Então, no meio de cada evento, no meio de cada movimento, existe um componente ideológico de desconstrução da igreja A, desconstrução da igreja B, e talvez aqui até agora a gente está sentado tentando, ou direta ou indiretamente, desconstruir algum modelo de igreja. Por quê? Porque esse modelo não serve. Tá, mas se esse modelo fosse pensado, se ele fosse estrategicamente preparado para receber aquele grupo de pessoas, não é isso. Hoje, muitos dos movimentos, né, dessas igrejas liberais no todo, não pode nem falar de teologicamente, porque ela não tem nem teologia. Algumas igrejas, não é difícil você chegar lá e não ter um texto bíblico, ter um pensamento. Não é difícil você ver um pensamento do Ray Cross, lá da fundador, criador, idealizador lá do McDonald's. Ray Kroc. Ray Kroc. Não é difícil você pegar aí pensamentos de coaches. Né, então não é pregação, é palestra. Mas na realidade é isso, não é mais chamado de palavra ou pregação. Show. É a palestra do dia. O irmão não monta mais sermão. Não, é conferência. Então são conferências, são palestras, o púlpito não é mais púlpito, não é mais altar, não é mais igreja, é salão. Então não chega nem a ter o caráter de uma igreja. E esse é um movimento que nasceu aqui, a gente até discutiu sobre isso, pegou bem forte aqui no Brasil em 2007, 2008,
Em 2009 deu um boom, 10, então o negócio explodiu, 11, 12, com o advento do Facebook, então o negócio tomou uma proporção excomunal. E nós vimos muitos jovenzinhos, adolescentes crescendo nessa roupagem, com componentes de periculosidade, perigo mesmo. Jovens que estudaram em escolas com um estudo enviesado, tendencioso, mais para pensamentos socialista, comunista, algumas coisas nesse sentido. Jovens que foram para a faculdade e tiveram uma educação acadêmica liberal, até se perderam ali ou tomaram um outro caminho na faculdade, até voltaram depois, mas voltaram com essas ideias, essas ideologias, e acabaram assumindo um ponto de liderança por causa da escassez, devido à escassez de líderes, devido à escassez de pessoas para trabalhar na igreja, vieram para a igreja já com uma mente formada, com esse liberalismo, né, com um viés marxista, e eles começaram a entrar nos altares, nos louvores, nos pastoreios. Não é difícil hoje você pegar uma igreja emergente aí com um discurso, né, materialista. Não é difícil. Não é difícil. As teologias, a teologia da libertação está inserida de forma explícita ou implícita. Não é difícil a teologia da missão integral? Da missão integral. A missão integral está muito forte dentro das igrejas, porque é uma fala, é um discurso comovente. Né? É um discurso bacana, é um discurso legal. O discurso é legal. Né? E aí a gente vê esses perigos. Então, o que acontece? Certo dia, fui participar de uma dessas reuniões, e a ideia da reunião era uma discussão entre os pastores mais experientes, mais velhos, e os mais jovens. E o que foi falado que seria uma discussão, mas ao chegar vi um monólogo. Né? Uma meninada muito carismática, começaram a falar sobre suas ideias, seus pensamentos. E no componente da fala deles, né, desses líderes jovens, né, esses pastores emergentes, pastores que estão aí para substituir os cabeças brancas, né, como a gente carinhosamente foi chamado, né, eu ainda estou com alguns fiozinhos brancos, né, mas começaram a falar de tudo aquilo que eles acham que são componentes negativos na administração de seus pais ou de seus líderes. O senhor lembra de um componente que ele Por exemplo, a formalidade da igreja. Mais do que de vestimenta? A formalidade da igreja, da liturgia. Ah, sim. Né? Do culto, daquele culto que você começa a dar uma abertura, lê um texto bíblico, faz uma oração, ou o inverso, né? Faz uma oração, começa a ler o texto bíblico, inverte os papéis aí, mas sempre seguindo essas ordens. Louvor, ofertório, palavra, oração, bênção apostólica, tchau, tá, tudo bem. Mas eles trouxeram um componente em que o culto tinha que ser uma coisa mais legal, mais bacana, mais festiva. Né? Legal aqui no contexto de ser leve, de ser uma brincadeira, uma festa. Sim. Como se fosse uma celebração, mas não de um tributo a Deus, mas de uma festa. É uma comemoração ao que Jesus fez na cruz? Seria isso? Não, porque aí Jesus ainda teria o papel central. Nossa, é complicado, hein? Porque se eu comemorar o que Jesus fez na cruz... Né, mas qual que foi a liturgia que o Vaso propôs? Não tem. Ué? É justamente sair desse escopo de liturgia. Se é uma coisa... Se tiver que chegar aqui hoje só cantar, vamos só cantar. Se tiver que dar uma palavra, dá só uma palavra.
uma coisa sem começo, meio e fim, sem... Né? Esse deve ser adepto dos aferidores de Espírito Santo, não deve ser, não? Deve ter um contador Geiger, né? Porque não é possível isso. Um medidor, né? Um medidor de Espírito Santo. Porque pessoal, algumas pessoas acham que a gente segue a liturgia do culto porque fomos nós da Igreja Apostólica IADA que criamos introdução, louvor, oferta, palavra, recado e bênção apostólica, mas não. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele fala que o culto tem que ter uma organização, né? O culto tem que ser organizado. A ceia, a intervenção de Paulo na ceia, né, capítulo 11, é fantástica, porque a ceia estava tomando os mesmos rumos, né? Estava virando um encontro, um churrasquinho, estava virando um encontro para ver quem fazia o prato mais gostoso, né? Já estavam comendo até os alimentos consagrados aos ídolos. Então, Paulo chega e faz uma cisão. E a gente foi ouvindo aquilo e eu olhava para o rosto de alguns pais, de alguns companheiros, meio que desapercebido. Alguns pareciam que não estavam entendendo nada do que estava sendo dito, e para não ficar constrangido, porque é complicado, né, você entender. Eu cheguei a fazer uma pequena intervenção, eu perguntei, mas... Nós pais, nós líderes, nós pastores, estamos entregando uma igreja no final da nossa carreira, uma igreja que tem um corpo, que tem uma estrutura, que tem um povo, que tem departamentos, que tem educação infantil, educação para os adolescentes, jovens, que temos grupos de células, que temos grupos de discipulado, de crescimento, né? Um departamento pastoral com os auxiliares e os preponentes auxiliares, né? Obreiros, diáconos, diaconisas, tal. A gente está entregando isso, e o que vocês vão entregar para os vossos filhos? Porque hoje o que o povo quer, né? O próprio texto de 23, Jesus ele fala uma coisa assim, no versículo 37, ele fala algo para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Nós estamos vendo uma geração que está matando seus profetas. Uma geração que está matando profetas. Uma geração que não tem reverência, é um povo irreverente. É uma geração que se compara ao reinado, né, de reis inescrupulosos que mataram profetas como Saul, né, que perseguiram, que fizeram coisas esdrúxulas como Acabe, líderes frouxos, né, com uma geração que está aí mais ou menos dominada com o espírito de Jezabel, uma geração que só quer festa, e que são sacerdotes mais baalins do que de Javé, de Deus. Eu tenho certeza que esses proponentes aí desse tipo de culto mais festivo, mais Sim. celebrativo, de parte burocrática de igreja, eles não entendem nem um pouco. Não, eles não pagam boleto. Eles querem som de última qualidade, mas não sabem quanto custa. Eles querem teclados sofisticados, mas não sabem quanto custa. Quer internet de X megas, mas não sabe quanto custa. Quer um computador de última geração, mas não sabe quanto custa. Quer guitarras caríssimas, mas nunca pergunta quanto custa. E quando pergunta quanto custa, não sabe valorar isso, ou valorizar. Dar o devido valor, porque o pastor vai lá e compra, dali uns dias está jogada para o canto, não presta mais, eu quero outra. Entendeu? Esses cidadãos, eles não conseguem pegar um livrinho desse aqui e abrir e destrinchar 2 linhas. Entendeu?
talvez prega um versículo isolado, ou fez um cursinho desses de internet, de Bíblia, e chega nos pastores que tem lá, que estudaram, que debruçaram, que tem a Bíblia de cor e salteado na memória, que passam todas as angústias. Outra coisa, viu? Eles são pastores de festa, mas não sabem resolver um problema de conflito familiar, não consegue resolver um problema de divórcio, não consegue resolver um problema de família, não consegue pastorear. Porque tudo se resume na festa. Sim. É no encontro. Talvez seja um desrespeito da minha parte, e sendo quem estiver assistindo que me perdoe, é uma opinião, né? Estou mais preocupado com a festa do que o Senhor da festa. Ou talvez o Senhor da festa não é o Senhor que se propõe na festa, né? Eu, para trazer para cá, eu falo que a festa é de um, mas na realidade a celebração é de outro. Jesus deve estar igual na igreja de Laodiceia. Está do lado de fora batendo pedindo para entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas a questão é o seguinte, como que você vai ouvir se os ruídos da festa são mais agradáveis e mais palatáveis do que as batidas da porta? Exatamente. Porque as batidas da porta, pastor Diego, isso aqui não dá muita margem para a festa. A celebração mais importante que temos aqui é a ceia, e nós celebramos na ceia a morte de Cristo. Inclusive, eu vou falar para o senhor aqui que eu vi uma postagem de um cidadão que o senhor conhece. Postou uma frase de guerra lá, mas a gente conhece qual que é a filosofia do cidadão. E tem um monte de curtida. Eu falo, meu Deus do céu, como que esse cidadão consegue voz, consegue... Mas nós estamos vivendo o tempo da idiotia. A palavra do idiota agrada idiotas. Simples assim, nós estamos vivendo esse período. E o contexto de idiota, que fique bem claro, o idiota, ele preocupa consigo. É diferente daqueles que estão na polis, daqueles que estão preocupados com o coletivo, que estão preocupados não com agora. Eu vou te falar uma coisa, pastor Diego. Você me conhece há quantos anos? 12. 12 anos. Aqui tem nos auxiliando aqui o Vinícius, que eu estava lá o dia que foi comunicado a gravidez, que ele foi gerado. Está aqui meu filho Jonathan, que mora comigo, sabe quem eu sou. E não me conhece de fora, conhece de dentro de casa. Como que eu vou falar alguma coisa e eu vou contradizer algo que meu filho me conhece de dentro de casa? Ele pode dizer, pô, meu pai é um converseiro, meu pai é um mentiroso, meu pai fala aquilo que não vive. Eu não posso me permitir isso. Quando a gente pensa a igreja, a gente não pensa a igreja para ontem ou para amanhã. A gente não pensa a igreja somente financeiro. Porque se eu pensar a igreja de forma financeira, eu sou o cara mais tapado da história. Porque pensar a igreja financeiramente, se você traz aí um contexto teológico, um conhecimento abarcado, sustentável, com sustentabilidade, com bases bíblicas, com bases históricas, com bases de construção social, moral, ética, familiar, que venho aí no movimento, né, há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos que eu estou, né, aproximadamente aí 32 anos. E sempre mantendo claro que exercendo a metanoia, exercendo uma filosofia de mudança, de adequação, de progressão. E progressão não é no sentido progressista, é de progredir mesmo, é de prosperidade. Prosperar é avançar, né? Trazer esse contexto
sou, né, um estudioso, sou profissional da área de humanas, sou profissional de desenvolvimento pessoal, psicólogo de formação, pós-graduando na área. Eu acho que eu consigo ligar o leque ao crédito, ter um pouquinho de inteligência e fazer uns movimentos na nossa casa para juntar a gente. Porque o povo está sedento de alguma coisa, mas quando o povo vê que existe uma base teológica, que existe uma base norteadora de ética, de moral, de não adultério, de não prostituição, de não lascívia, né? O texto de Timóteo, 2 Timóteo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, que os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, caluniadores, gananciosos, avarentos, cruéis, profanos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, sem afeição natural, irreconciliáveis, desobediente a pai e mãe. Nossa. Quando você vê uma igreja que ela não é nem se opõe. Não é uma igreja que se opõe. Quando você vê que tem uma igreja que ela deixa claro que nos seus norteadores, na sua doutrina, na sua confissão de fé, né, no seu sistema doutrinário, ela não coaduna com esses tipos de pessoas que praticam essas obras da carne, que também são registradas em Gálatas 5, ali a partir do 19, né, 16, 17, 18, 19, vai falando sobre essas divergências, você vê que ela não agrada ao povo. Então vamos para aquele lugar onde a gente senta, a gente ouve uma pregação piadista, é mais um stand-up. A pregação não é uma palavra, uma palestra, é um stand-up, onde o povo ri, onde o povo não aprendeu nada com coisa nenhuma, mas o povo sabe que riu, que ele teve uma descarga neural, que ele teve ali um derramamento de hormônios da felicidade, e aí ele vai para casa lembrando que foi legal. Mas se você perguntar o que foi falado no culto hoje, não tem materialidade. Não tem materialidade. Não tem porque não tem contexto. E o senhor acha que esse pessoal que propõe essas ideias aí, eles têm o quê? Uns 10 anos de crente ou mais? Deve ter mais, né? Não, que propõe a ideia? Não, propõe a ideia são pessoas... Nasceu na igreja? Não, nem que nasceu na igreja, né? Veio para a igreja, teve essa mesma formação, viveu dessas mesmas matrizes, uma matriz furada. É uma matriz que ela tem eco. Por isso que é movimento. Sim. Se você pega uma igreja batista, ela passa pelos tempos, pelas crises, pelas questões políticas. Por quê? Porque ela tem base, ela tem lastro teológico, que a gente dá o nome de tradicionalismo. Os jovens não ficam, os jovens vão, só que esses jovens vão, festejam, eles acabam... Mas eles têm no seu inconsciente, eles têm dentro do seu consciente também, que não está no caminho certo. E no momento de maturidade eles voltam. Voltam por quê? Porque eles sabem quais são o norteador. Não estou dizendo que a gente tem que pregar e ser rígido, o jovem vai embora e volta. A gente tem que ter mecanismos de atrativos dentro da igreja para ter esses jovens dentro da igreja, para protegê-los contra algum tipo de ensinamento liberal, ou marxista, ou socialista, ou comunista, ou seja lá qual for a matriz, tá, que vai tentar descaracterizar a sua fé cristã. A gente precisa cuidar disso. Porém, essas igrejas, nós, enquanto igrejas, eu falo essas igrejas, não sei se a minha se inclui, creio que não, mas a gente olhando de dentro nunca vê isso, né? Tem que ter um olhar externo. Por isso que essa crítica é bom a gente sempre ter de alguém de fora. Porque eu falo que a gente vê muito o nariz dos outros, o nosso a gente quase não olha, né? A gente vê muita barriga do outro, mas não olha para a própria pança, né? Então, está aberto aí, né? Assista os nossos cultos e veja, e nos dê um feedback. Porque se estivermos errados, não vamos mudar. Agora, quando eu digo a respeito disso, e você pergunta,
sobre esses líderes de hoje, não, é que hoje a igreja ela é uma igreja mercantil. É uma igreja que ela tem um custeio muito alto. Antes você alugava um salão ou construía uma igreja num terreno, né? Nos anos 70, 80, as igrejas ainda tinham esse benefício, a prefeitura doava um terreno, né? Algum empresário doava um terreno. Algumas igrejas hoje ainda acontece de um empresário doar um terreno. Não sei as leis de município como funciona, aqui em São José do Rio Preto isso não é praticado, mas pelo menos penso que não. A igreja tinha um modelo seguinte, ela era voltada para a oração, estudo da palavra. No final dos anos 80 e início dos anos 90, a igreja começou a ter uma transformação. Então ela começou a ter bandas dentro da igreja, né, aqui no Brasil. Sim. Né, com os próprios movimentos, Ademar de Campos, essas bandas que eu citei outra hora, muito bom, toquei, cantei muito esses hinos dessas músicas, dessas bandas. Fui muito edificado e edificamos bastante. Mas a igreja começou a ter uma operação cara. É isso mesmo, uma operação. Por exemplo... Porque antes era só um microfoninho e uma caixa de som, você fala? Isso, essa sala aqui, ela tem um custo. Sim. Pastor, mas o que eu fico triste com esse pessoal aí é que eles se engajam numa causa de que eles não estão com os pés alicerçados na videira verdadeira. Porque se você pergunta para um cidadão desse, quantos anos você tem de crente? Aí ele vai falar. Aí você vai perguntar, quantas vezes você leu a Bíblia inteira? Não que ler a Bíblia inteira seja uma obra para você conseguir a salvação, mas por disciplina espiritual mesmo, para você crescer em maturidade e fé. Eu tenho certeza que todos nós já fizemos isso. Eu tenho certeza que esse pessoal vai falar que nunca leu a Bíblia, que faz leituras sistemáticas. Mas é que hoje tem o seguinte, tem os camaradas aí que são orientadores de leitura bíblica, né? Os camaradas que acordam de madrugada aí para ler a Bíblia ou para montar estudo bíblico, que eles recomendam as leituras, né? Você não faz uma leitura lá de Gênesis e vem transpassando até chegar a Apocalipse. Sim. Ou você não pega ali umas orientações de estudo. A maioria das Bíblias tem essa orientação de estudo, né? Nos seus rodapés, ou no final. Geralmente né? no final tem. No final tem um roteiro de estudo, né? São vários as Bíblias que têm esse movimento. E também tem, né, os diários bíblicos, né? O Pão Diário, tem vários, né? Tem do Spurgeon, tem de tantos autores, né? Devocionais. Sim. E esses devocionais, eles têm um diário de leitura que você vai ler a Bíblia toda, mas fragmentos. Esses caras dizem que não. Eles dizem que você não tem que seguir esse modelo de leitura. Esse modelo é religioso. Que você tem que começar lendo Provérbios. Eles endeusam Salomão. Por quê? Porque Salomão é o homem mais rico do mundo. Esquecem de ler Eclesiastes, né? Eclesiastes, Salomão é um desabafo. Eu fico imaginando a dor de Salomão escrevendo Eclesiastes. Sim. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, debaixo do sol, em cima da terra. A decepção do rei. A decepção do rei. E outra coisa, né? Não existe nada de novo. Tudo é redundante, tudo se repete, tudo é circular. Sim. Então passa-se as gerações, passa-se as décadas, passa-se os povos e tudo é a mesma coisa. Então esse componente, ele é... Trento, obrigado, filho. Esse componente, ele é angustiante, né? Depressivo até. Além de ser depreciativo, ele é depressivo, porque... Eles pedem, eu tenho certeza que eles pedem para ler Provérbios, mas eles menosprezam Eclesiastes. Eles menosprezam, tá, a Bíblia como um todo. Sim. Porque uma pessoa que faz um arcabouço da Bíblia, uma pessoa que consegue introjetar as escrituras dentro da mente, que não dispensa nenhuma frase, nenhuma vírgula do livro.
Eles só gostam das verdades convenientes da Bíblia. Por exemplo, São o as verdades Senhor é meu convenientes. pastor, nada me faltará. Amém. Nada Glória. faltará. Só que Glória. esquece que nada. E Tudo nada posso naquele que me fortalece. até passar dificuldades, porque Paulo vinha falando de dificuldades. É, Paulo vinha mas falando de eles necessidade. interpretam no Mas, positivo. o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, é de suprir em glória todas as minhas necessidades por meio de Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Aí se eles pegam um trecho que Jesus fala, se eu não me engano é João 16, 33, se não me engano. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom, eu venci o mundo. E eles pegam esse trecho e esquecem desse texto. Mas Pastor Diego, o que acontece é o seguinte, nós estamos vivendo uma era de movimentos. E a sacada desse movimento é que você não exista mais, nem eu. Porque hoje não se tem mais a liturgia do cargo. Isso é uma questão tão delicada, tão danosa, tão estrutural, que isso começa nas esferas de poder. Mas explica melhor esse negócio aí do Por cargo. exemplo, hoje não é raro a gente ver juízes que não obedecem à liturgia do cargo. Líderes das câmaras federais, estaduais, municipais que não se comportam conforme a liturgia do cargo. Não estou falando da persona, da pessoa, estou falando da função. Sim. Por quê? Porque se descaracterizar a função de liderança, eu começo a trazer uma ideia de igualdade. Observemos os movimentos dentro das igrejas que vêm passando pelos anos. Movimentos de célula. Nós somos uma igreja em célula. Mas eu sempre fiz uma crítica muito forte com relação à liderança. Porque se você não reconhece uma liderança, você não tem por que obedecer a essa liderança ou por que segui-la. Então nós tivemos aí nos anos 90, né, aqui no Brasil, importado, né, de outros países, G12. Um movimento pelo César Castellano, que muito bom, muito bacana, só que morreu naquilo que Eclesiastes, que Salomão vai dizer em Eclesiastes, na vaidade, que era o líder sobre 12. Cada 12 formava 12, ou seja, na primeira multiplicação dessa célula, você teria uma liderança de 144. Entendi. Entendeu? Aí esses 12 multiplicando, você já ultrapassava a casa da milhar. Tinha um amigo meu lá que fez CTM comigo, que o pai dele era o 139 do René Terranova. Então é coisa desse G12. É, né? o G12. A ideia, se você ler os livros, eu tenho eles aqui, todo o material do G12. Você lê o livro, é fantástico, cara. O livro é surreal. A ideia não teria como dar errado. A ideia é você formar 12 igual Jesus fez. É Isso, você formar 12 líderes. É um apostolado com 12 tem um discípulos. traidor É um no meio, discipulado. Não, mas é que tá, os traidores sempre tem. Sim. Porque se depara onde? No ego. Aí veio, cada instituição foi adaptando, né, o Ministério A, o Ministério B, então célula da A, célula da B, visão da casa e tal. E aí chegamos talvez um dos melhores que nós trabalhamos, que foi a MIC. Ministério Igreja em Célula. A estrutura é fantástica. Trilho do crescimento. Não, mas só uma pergunta do G12. Quando o cidadão conseguia atingir aí os 144, por exemplo, criava-se igreja ou fazia mais 144? Como é que funcionava? Não, a ideia primordial para cada instituição, para cada igreja, era que houvesse um crescimento da igreja local. Ah, tá. Entendi. Então a ideia era quase que uma mega church, uma mega igreja. Sim. Porque lá deu certo assim. Me fala a memória, na Colômbia. Né? César Castellanos na Colômbia. Então a igreja que enchia estádios, porque não tinha onde se reunir. Então, no portão A e B do estádio, saía o grupo do primeiro culto, entrava o grupo do segundo culto, lotava o estádio. Sim. Isso continuamente, os ônibus chegando e ônibus saindo. E pedindo, pelo amor de Deus, para o irmão ir para casa para não ficar para o segundo culto. Para o terceiro. Porque a ideia é ganhar almas.
Não sei como está hoje, não procurei mais saber, mas na época era mais ou menos em síntese isso e era fantástico. Nossa, a hora que você lê o material, que você vê a ideia, que Você você chegou vê... a ver algum vídeo na época? O pessoal mostrou? Não, fui participar direto do evento. Sim. Com Deus, Então o senhor viu esse movimento aí de... Não, eu participei, fiz movimento. Eu participei. Que violência, hein, chefe? Estou falando que desses movimentos, eu participei deles. Eu fui para os encontros, prós-encontro, reencontro, todo o processo, né? Fui de um dos 12 de alguém. Tá? Então, a ideia em si é fantástica. Se você consegue aplicar isso sem o componente da vaidade, do autocentralismo, do egocentrismo, sem aquela questão do viés econômico, porque é o seguinte, Diego, eu vou implantar aqui, separo 12 irmãos, esses 12 vão liderar um grupo de célula, esses 12 serão a minha célula, eles vão liderar mais células, cada um vai liderar a sua célula. Quando eles multiplicar essas células, entendeu? Vamos ter mais. Então, imediatamente, a gente teria uma igreja aqui de 144, depois teríamos uma igreja com 1000 e tanto, e assim por diante. Fantástica a ideia. Só que deparou no ego, na vaidade. Porque tem sempre um cara lá que fala, poxa vida, eu vou pegar essa ideia aqui, eu vou montar a minha igreja. E aí ganhou corpo, aí não estava mais naquela igreja, então, para aquela igreja não dava mais certo, então agora vamos fazer uma fusão. O pastor da igreja Ministério A pega o pastor da B, da C, para implantação na igreja dele. Então, aqueles pastores fazem parte de um grupo nacional e cria quase que uma corporação de 12. Pá, o negócio foi, caminhou, deu seguimento, a maioria parou. Mas tem até os dias de hoje. A visão, para quem deu certo, é fantástico. Faço votos que quem esteja tendo sucesso em cima disso, que continue. Se estiver dentro do eixo da visão, que ganhar almas. Aí vem outros movimentos. Estou falando isso, mas à época eu pertencia a uma organização que ela ditava se a gente participava ou não. Sim. Então, quando me desliguei desse movimento, desligou porque a instituição desligou-se. Ela criou um movimento próprio. E aquele movimento próprio não pegou. Dentro da casa não pegou. Aí vai para um novo movimento. Nesse eu não entrei, fui começar a participar dele depois. Depois já, enquanto IADA. Aí quando nós nos desligamos e começamos o Ministério IADA, nós fomos para MIC. Maravilhoso. Visão fantástica, fizemos o ano da transição, fizemos todo o procedimento, todo o processo, célula protótipo, começamos a crescer, e vai mais uma igreja com uma roupagem pentecostal, uma visão onde a gente encontrava algumas dificuldades com relação à questão de ser mais tradicional, por ignorância. Eu esqueci o nome do fundador da MIC. Esqueci o nome dele. A pastora tem uns livros dele. Tem, eu vou lembrar daqui um pouquinho, eu lembro. E aí começamos em 2016 militar sobre uma nova visão, uma visão mais aberta, mais talvez que adequasse mais ao nosso movimento de igreja, mas que depois a gente encontrou algumas dificuldades. Joel Comiskey. Joel Comiskey. Isso. Joel Comiskey. O material dele também é muito bom. Né? Talvez um dos melhores materiais. Tanto é que é usado por praticamente todos os movimentos celulares no Brasil hoje. Né? Aí começamos. E aí tivemos, talvez, o desespero de ver aquilo que é o terror de todo pastor em toda a igreja. Né? Dentro da nossa rede celular, encontramos alguém que tinha um coração de Judas Iscariotes.
Que depois do MIC foi pro MDA, né? Pro MDA. O MDA, o proponente é o Web Uber mesmo. É o Web Uber. Mas numa visão mais pentecostalismo moderado, né? Mais voltado ali para uma visão moderada. Fizemos todo o processo de transição também. A priori foi assim um desafio. Posteriori, a gente teve que começar a ter uma costura própria, porque essa roupa não nos serviu, né? Ficou meio difícil, porque encontramos aí um dos problemas que talvez seja chocante de dizer agora. Não a visão em si, mas algumas lideranças que propunham essa visão deram uma pitada desse componente de igreja com a teologia de libertação. Para igualar todos, o senhor fala? Sim, por quê? Porque, inclusive, até participei certa vez de um evento, né, desses de coach, mais voltado para o lado messiânico, em que no primeiro encontro, lá no primeiro dia, o líder desse movimento coach, ele chegou e diz, aqui não existe ninguém diferente de ninguém, aqui todo mundo é igual. Essa fala de quem? De que matriz religiosa é? De que teologia que é? Teologia da libertação, Teologia né? da libertação. Porque eu preciso fazer que todos se sintam iguais. Aqui não importa se você veio de jato ou se você veio de bicicleta, todos são iguais. Ótimo. Somos todos iguais, né? Essa igualdade de direitos, essa igualdade de pensamentos e nacionalidade, né? Mas quando você traz isso para dentro de uma comunidade, isso é perigoso. Porque se eu não sei quem respeitar, eu não respeito ninguém. Se eu não tenho uma referência de respeito, uma casa que ninguém sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho, quem respeita quem? Então isso é muito perigoso. Até trazendo uma palavra para essa nossa discussão, se todos nós fôssemos iguais, o apóstolo Paulo não teria dito lá em Efésios 4... Cada um se comportar conforme Isso. a vocação que for chamada. Então, essa questão vocacional. E quando eu falo de igualdade, que eu não estou falando de igualdade enquanto cidadão. Sim, como seres humanos, como nós seres somos humanos, iguais. somos iguais, mas eu estou falando enquanto, por exemplo, eu chego ali num evento, há uma forma de eu discutir isto, dizendo, olha, aqui nós teremos um ensinamento que será igual para todos. Cada um vai receber de uma forma. Porque cada um tem um intelecto diferente. Um teve uma oportunidade de estudar mais, outro de estudar menos. Sim. Entendeu? Então, sem contar a capacidade de assimilação de cada um, né? Isso. Então, a gente vai ter uma discussão aqui que ela vai ser uma discussão que vai trazer uma fala que seja igual para todos. Isso, aí já muda. Já muda. Mas quando uma pessoa mediana, quando uma pessoa ela ouve aquilo, e ela chega na igreja, e ela ouve isso dentro da igreja, sim, dentro de um movimento, seja ele celular ou doutrinário, ou... Cheio de gente. Cheio de gente. Apelativo. Nossa. Isso, aqui nós somos todos iguais. Eita lasqueira. Mas para que eu vou respeitar pastor? Para que eu vou respeitar o líder da célula? Por que eu vou respeitar o líder da casa? Por que eu vou respeitar o hospedeiro? Por que eu vou respeitar o diácono, a diaconisa, o obreiro, o pastor líder do louvor? Por que eu vou respeitar o irmão que trabalha no som? Exatamente. Outro ponto também, que o apóstolo Paulo fala que uns foram chamados para ser apóstolos, outros profetas, outros... mestres, doutores. Né? Ou até na distribuição, quando Paulo fala dos dons. A cada um foi dado um dom de contribuição, dom de curar. Línguas, dom de curar. Se fôssemos todos iguais,
todos os dons seriam iguais para todos, mas não todos. é assim. Até o apóstolo Paulo faz uma comparação da igreja como um corpo. Então, aí, cada um pertence a uma parte. E aí você faz uma associação livre, uma associação direta, né? Livre direta, aos discursos que a gente ouve hoje. Que a teologia da libertação, ela traz esse discurso apelativo do coitadismo, sim, do pobre coitado. Ela traz essa fala que ela encontra ressonância nas casas, ela encontra ressonância dentro da igreja. Por quê? Por que eu vou, como diz um certo cidadão, para que eu vou escutar um comedor de arroz e feijão? Que o fulano é um comedor de arroz e feijão. Então, quando eu trago esse componente, e veja que, e aqui nós somos pastores e estamos falando sobre isso, esses dilemas pastorais, dilemas do pastoreio, tudo é contra ou para destruir. Nós temos aí esses influencers, né, esses vendedores de cursinho, que eles ganham dinheiro, mas o cidadão que compra nunca ganha, né? Esporádicos que ganham. Tanto é que a massa de testemunho de ressonância disso é muito baixa. Eles vêm e desconstroem, e eles apelam para dentro da igreja, porque dentro da igreja o pastor ensina prosperidade, prosperar. O cara vai e fala para um nicho, ele fala para um público que já está preparado, com o coração já como terra fértil para prosperar. E aí ele precisa fazer o quê? O lobo, para que ele devore a ovelha, ele precisa separar a ovelha do pastor. Ele precisa desgarrar a ovelha. Porque se a ovelha estiver perto do pastor, o lobo leva a cajadada. Então, como que a ovelha é enganada? Quando ele consegue cercar, envolver e tirar de perto do pastor. Então, essa metáfora fala muito a respeito dessas pessoas. O que eles trazem? Eles trazem uma proposta de ganho rápido, fácil, astronômico, ou seja, você vai ficar rico, né? 6 dígitos em 7. Você vai ganhar X mil por dia. Você vai mudar a sua história. Com R$600 você vai ganhar 150 mil. É só você abrir aí as redes sociais, você vai ver isso de avalanche. E esse apelo pega o desapercebido. Brincando, aqui tem um capim, mas ali tem um capim gordura, ali tem um capim mais saboroso. Vou levar a ovelha para o capim mais saboroso. Aqui essa água é tranquila, mas ela está um pouquinho suja. Ali tem uma água límpida. Só que dentro daquela água tem sucuri, tem jacaré, dentro daquela água tem hipopótamo, dentro daquela água tem piranha, tem traíra. Mas a água está mais vistosa, a água está mais bonita, o capim está mais verdinho. Então a ovelha segue. E aí ela começa com as narrativas, né? Porque quando o pastor vai falar, olha, cuidado. Me lembro que certo dia aconselhando uma pessoa, a pessoa queria se meter com essas pirâmides de criptomoeda. Não faz isso, isso é perigoso, cuidado com isso. Foi, jogou todo o dinheirinho lá, coitado, e perdeu tudo. Aí depois veio, poxa, pastor, por que o senhor não ficou mais bravo comigo? Mas você não estava escutando. Poxa, o senhor tinha que ficar mais bravo? Mas é função do pastor? Presta atenção, é função do pastor? Então o pastor tem que ser hoje filósofo, antropólogo, né? Tem que ser psicólogo, o pastor tem que ser psicanalista, o pastor tem que ser clínico geral, o pastor tem que ser sexólogo, o pastor tem que ser o quê? Tudo nesse caso coach, conselheiro financeiro, né? E tudo menos pastor. Pastor, exatamente. Porque se o pastor vai nortear com a palavra de Deus, o cidadão já tem uma linguagem. Não, mas isso aqui é velha aliança. Essas pessoas, só num vislumbre bíblico, elas estão como Abrão e Ló. Lembra de um filme? Deixa eu finalizar aqui. Como Abrão e Ló. Abrão fala assim, tá dando conflito, escolhe aí. Aí o Ló olha pro lugar esverdeado e vai. Sim.
Mas cai em Sodoma e Gomorra. Por É quê? igualzinho. Mas em Sodoma e Gomorra tem atrativos. Exatamente. É. E ele habita ali. Ele gosta, né? Ele gosta do ambiente. Até que o negócio se volta pro lado dele, contra ele. Porque se não é aquela chuva de fogo e enxofre, ele não sai dali. Porque Sodoma e Gomorra é um lugar aprazível aos olhos da carne, onde tudo pode. E nós estamos vivendo um evangelho sodomita. Olha como que isso é sério. Hoje, muitas de nossas co-irmãs estão vivendo o evangelho sodomita. E está naquela discussão de Abraão e Deus. Mas se tiver 50, eu não mando fogo. Vai lá. Tem que negociar para não mandar fogo. Aí quando não encontra ninguém, só tem um Ló para tirar de lá, vamos lá buscar. Tem que arrumar ainda 300 para ir buscar. Então isso é muito sério, mas acrescentando um ponto aqui... O senhor ia falar do filme. Desse filme, a questão da Bíblia, né? Inclusive sobre o filme, no final, você vai descobrir que ele está falando sobre a Bíblia do rei James, a King James. Que esse filme, ele traz o livro de Eli, né? Ele traz... O Denzel Washington. Denzel Washington. Ele começa com o filme atravessando uma terra devastada, né? E todas as vezes a gente vê que durante o filme ele tenta se comportar e se portar dentro da missão, não fugir do alvo, do foco. E ele vê pessoas sendo assaltadas, ele vê e ele fala, olha, esse não é um problema meu. E ele está no foco de levar as escrituras, de levar aquele livro, o livro do Eli, que é a Bíblia Sagrada. Depois, no final, vai ficar bem evidente isso, bem claro. E durante todo o filme, você imagina qualquer coisa, menos que ele é cego. E todos aqueles que lutam para pegar as escrituras, para pegar o livro, né? Aquele governante daquela cidadezinha, daquele povoado, que tenta pegar o livro, ele faz de tudo. De tudo. E tudo aparece no caminho de Eli para tentar desviar ele. Oferecem o que para ele? Prazer. Ele é presenteado com água, comida e uma moça jovem para que tenha sexo com ele. Ele não se mistura, e muito pelo contrário, ele ensina aquela jovem a orar, ele ensina aquela jovem a partilhar o pão. Quando ele sai dali e ele encontra um casal de velhos, né? Aquele casal de idosos com cara de piedade, Timóteo 3, segundo Timóteo 3, carinha de piedade, coitadinho, nada mais é do que devoradores de carne, eram canibais, que se alimentavam da carne humana. Ali existe aquele conflito, aquele cidadão, administrador daquela cidade, consegue pegar o livro, atira nele e leva o livro para casa. Ele segue na missão. Mesmo sem o livro, ele vai, porque o livro já não estava mais na mão, estava na mente. Quando ele chega no objetivo dele, no alvo, mesmo ferido, mesmo agoniando, mesmo angustiado, ele escreve todo o livro de memória. E, por outro lado, o filme mostra que aquele administrador daquela cidade, e entenda quando eu digo isso, ele abre o livro e o livro está em braille, e não tem quem lê em braille. A única pessoa que podia ler para ele, ou traduzir aquele livro, é a mulher que ele tem, que ele constantemente agredia e que ele tinha, teoricamente, sem ela saber, executado a filha dela. Então, agora, nós temos um homem que tem um livro, mas não consegue ler. Vê, mas não consegue ler.
Do outro lado, nós tínhamos um que não enxergava, mas conseguiu não só ler, como transmitir aquilo. Hoje nós estamos tendo isso dentro das igrejas. Pessoas que enxergam, mas são cegas. Para que vendo não veja, ouvindo não ouça. São algumas, até usando uma metáfora aqui, invocando um texto bíblico lá do capítulo do Salmo 115, na Bíblia, né, na Thompson, na King James, nas outras Bíblias, e na Bíblia Católica 113, né, que dirão, cadê seu Deus? Não a nós, Senhor, mas ao Senhor dá toda honra e toda glória ao seu nome, né? A graça. Perguntarão a vocês, onde está o seu Deus? Nosso Deus está no céu, Ele faz tudo o que lhe apraz. Mas os deuses dele são ouro e prata, obras das mãos de homens. Hoje nós temos deuses. A maioria da igreja hoje, uma grande parte da igreja hoje, ela é materialista. É uma igreja que você só tem Jesus se você for rico. Você só tem Jesus, uma igreja só tem Deus se ela tiver carrões na porta. Uma igreja só tem Deus se ela tiver mais rico para mostrar. Esquece os tolos, que a palavra de Deus diz que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu. Porque muitas vezes, não que os ricos não herdarão, mas é uma analogia, porque estão mais preocupados com o seu dinheiro, mais preocupados com o seu luxo, que perdeu a vida. Hoje tem dinheiro, mas não tem essência. Tem dinheiro, mas não tem caráter. Isso é sério. Nesta noite pedirão a sua alma. E o que terás para oferecer? 2 celeiros para juntar as coisas que eu fiz. E aí? Onde a traça e a ferrugem corrói. Eu tenho, aqui na igreja tem muitos irmãos abastados, ricos. Glória a Deus, porque nem todos começaram assim, ninguém veio, a grande maioria não veio de herança. Construíram os seus patrimônios, construíram os seus impérios, com muito trabalho, muito labor, muita orientação pastoral, mas estão aí suscetíveis aos enganos deste mundo. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E tu, sacerdote, que rejeitaste o conhecimento, rejeitaria o teu sacerdócio. E hoje, quantos sacerdotes estão mais preocupados em ler livrinho, gibizinho, do que ler a Bíblia? Estão mais preocupados com o estudo do fulano de tal, ou essa Bíblia aqui ela é boa não porque ela tem a letra, né? Se você pega King James, pega uma Thompson e vai ler, muda-se as colocações e conjugação verbal, mas o texto é o mesmo, em síntese é o mesmo. Mas você pega os estudos dos camaradas que fazem embaixo, tem cara que devaneia. Mas de onde saiu essa ideia desse cidadão aí de que só a King James vale? É porque é bonita, é estético. Mas tá falando da capa, então. Tá falando Não, tá falando do contexto, da linguagem, da valoração daquilo que não conhece. Aqui, ó, nesse corte aqui pra você, tá achando que só King James vale? Você procura o filme no YouTube mesmo, William Tyndale. Aí você vai dar valor. E aí vai aprender um pouco. A gente tem que aprender um pouco daquilo que lê. Né? A gente aprende. Eu, particularmente, tenho, vocês sabem disso, acho que porque eu li muitos anos, eu memorizei a Bíblia Thompson. E é até complicado para mim hoje, né? Hoje, como leitura oficial da igreja, a gente lê a NAA. Se deixar o senhor também fazer que nem o Eli lá no filme, o senhor vai recitando. Vou ter que. Vou citar a Thompson, de Gênesis e Apocalipse. Né? E a gente escolheu como leitura formal hoje para o projetor da igreja a NAA. Né? Para dar uma... Ixi, vai ver que é por isso que os vasos aí não tá vendo, então, ó. Não. Porque tem que colocar BKJ lá. Se não tiver BKJ, não vale. Não, mas não é isso, não. É porque a palavra, ela sempre constrange o pecado. Né? A gente não tem como colocar vinho novo em odre velho. Renovar, né? Então a gente precisa sempre estar renovando. E a igreja é isso, a igreja é um ambiente eclesiástico, não tão eclético. Né?
Não deveria, pelo menos, ser tão eclético assim. Né? Vemos que a igreja tem tomado um rumo perigoso, mas ela sempre tomou rumos perigosos. Né? Estamos partindo aí para uma era complicada. Né? Esses textos eles se cumprem. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E não tem coisa mais para esfriar amor do que intensidade de paixão. Observe os relacionamentos interpessoais, amorosos. Tudo começa com uma grande paixão, amor, declaração e tal, de repente termina um odiando o outro. Quantas pessoas você já viu passar pelas igrejas, ou por esta igreja, que estavam aqui, declaravam amor incondicional ao pastoreio, ao sacerdócio? Era Deus no céu e os pastores na terra, até o dia que tiveram que ser repreendidos. Eu conheci um que chegava a lacrimejar na hora que falava do Senhor. Então. Chegava a lacrimejar. Então, esse cidadão aí mesmo foi um daqueles que faccionou a igreja, né? Que juntou um povo e montou uma dessas teologias libertinas da vida. Infelizmente, porque nós os amamos intensamente. E esse é o medo de todo pastor, né? Que Deus tenha misericórdia de sua vida. Eu sei que o que Deus vai cuidar dessas pessoas da forma que cada um merece, assim como a mim também, porque todos têm a parcela de culpa nesses movimentos, né? Inclusive eu e todos os pastores que passam por isso. Mas talvez o grande terror dos pastores hoje nos movimentos que estão aí, né, é justamente isso. Você trabalha, cria vínculos de décadas. Né? Você vai ver, algumas pessoas estavam com a gente aqui há décadas, não eram dias, né? Dias, né? Conheceram a nossa família, participaram do crescimento conosco e, de repente, encontraram uma palavra mais palatável, né? Mais adocicada. Por acaso essa palavra seria Deus, pátria, família e liberdade? Não, se fosse estaria Deus em primeiro plano, né? Deus estaria em primeiro lugar, Deus estaria no centro da vontade. Ô pastor, eu vejo umas fotos desses cidadãos que estão lá, estão na manifestação, que estão com esse lema, Deus, pátria, família e liberdade, beleza? Ok. Só que eu vejo o cidadão não para numa igreja. Acho que nunca leu a Bíblia na vida. Aí fala de pátria. Se tiver uma oportunidade, ele vai embora na hora do Brasil. Mas o Billy Graham já dizia, né? Não, deixa eu só finalizar. Família. Já deve ter uns 4 casamentos nas costas já. Com certeza. E liberdade, você que não vem, você... Aí fala lá, manda nome esdrúxulo. É a liberdade que você tem para ir e a liberdade que eu tenho para não ir. É verdade. Não quer dizer que eu não concorde com uma manifestação. O fato da pessoa não ir não quer dizer que não concorde. Muito pelo contrário, talvez ela não tenha esse perfil de ir lá, né? De estar lá. Mas eu vejo que também é um sinal desse movimento. Desse movimento, dessas pessoas que são criadas à base dessa... O Billy Graham já dizia o seguinte, que esses aí são os papagaios, né? Eles são o louro que criou asa. Eles vão para os lugares e repetem sempre a mesma coisa. Repete sempre o mesmo movimento. Eles só mudam de puleiro, mas cantam sempre a mesma frase. Dá o pé, louro. Quando você dá o pé, que é o braço. Quando você dá o braço, que é o corpo inteiro. A hora que não pode usar o corpo, te joga fora e pula para outro puleiro. Mas não muda de comportamento, não muda de linguajar, não muda de piadinha, não muda de caráter, não tem transformação. São aquelas pessoas que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. São os conformados, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Essas pessoas, elas estão conformadas com o comportamento que têm, então são caçadores de toca. Eles vão para uma toca. Enquanto aquela toca está seca, quentinha, aconchegante, tem alimento, eles ali ficam.
A hora que eles precisam sair da toca para buscar alimento, eles mudam de toca. Sim. Porque não contribuem. E isso tudo tem um escopo, tem um eixo, né, que está nessa perda da própria condução enquanto igreja norteadora. Né? É um movimento que já foi detectado lá atrás, dentro da Igreja Católica, né, com algumas autoridades e algumas manifestações de conflito de poder, né, nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80. Tivemos aí o crescimento da igreja evangélica protestante nas décadas de 90, principalmente na década de 90. Né? Começou ali nos anos 80, mas na década de 90 deu um boom no Brasil. 2000 até 2010 deu um grande crescimento. De 2010 até agora ela deu uma explosão. Né? Porém, tudo aquilo que cresce sem um eixo, sem uma coluna, uma espinha dorsal, e a espinha dorsal da igreja é as escrituras, e aí cresce sem escritura, porque agora existe muito conceito, né? Muito contexto. O camarada vai ali, faz um cursinho de liderança, ele acha que agora eu posso ser pastor? Eu vou ler um versículo bíblico aqui, e aí eu pego lá e assisto uma pregação no YouTube, assisto um desses teólogos famosos aí falar alguma coisa, eu simplesmente recorto e colo. Eu brinco de papagaio. E aí o teto do irmão, né, e glória a Deus para ele, né, ele diz isso, glória a Deus para ele, que não é um culto de exposição, não é um estudo bíblico, e essas igrejas descaracterizam o estudo bíblico também, né? A gente não tem mais aqueles estudos bíblicos onde você abre para fazer as perguntas, e tem pergunta que o irmão faz que esses tetinho baixo não tem resposta. Porque o cara vai falar o quê? Vai falar de achismos. Entendeu? Vai falar de achismo. Vai ter que jogar com as palavras. Até consegue dar uma saidinha, mas jogando com as palavras. Não porque conhece as escrituras, não porque conhece o texto bíblico, não porque conhece a história. Né? Ah, pastor, mas aí a gente está falando de teologia, tem a questão do chamado. Querido, vou te falar uma coisa. Eu conheço irmãos, eu conheço irmãs que são sacerdotisas, sacerdotes, são pessoas temente a Deus, que quando abre a boca não tem quem fique em pé, que mal sabe ler ou que nem sabe ler. Mas você vê que ali está a unção de Deus, está o derramamento do fogo, do poder do Espírito Santo. Agora, a gente que se propõe a ensinar, né, aquele que não senta para ouvir, não se levante para ensinar. Então, aquele que não aprendeu, não tem como ensinar. Eu não posso chegar aqui e falar com você que é um estudioso das letras, né, tem a sua formação acadêmica em letras, e querer te ensinar a língua portuguesa ou línguas, a não ser que eu tiver condições para isso. Eu não posso chegar aqui para você e te questionar teologicamente se eu não tiver uma bagagem igual ou de uma monta maior. Então, por que há ressonância a respeito entre nós enquanto pares? Porque quando sentamos para produzir alguma coisa, temos uma paridade de pensamento. Não porque nós pensamos iguais. Quantas vezes nós já pegamos discutindo a respeito de termos teológicos para chegarmos numa proposição comum, numa ideia formada? Quantas vezes nós já tivemos esse embate? Não foi nenhuma nem duas vezes. Isso é saudável. Agora, como que você chega e senta com um ignorante na palavra que quer ensinar uma coisa que nem ele sabe? Então, sim, a gente vê muitas coisas esdrúxulas, mas que faz parte. E aí volta para aquela pergunta do início. O que vai ser? É necessário. Infelizmente, se é bem ou se é mal, é necessário. Porque para o próprio cumprimento das escrituras, tudo que está acontecendo, essa convulsão social no país, essa convulsão política no país, esses debates de ideias, esses debates de filosofias e colocação que todos estão com os nervos à flor da pele, faz parte até da história bíblica. Entendeu? Multiplicação da iniquidade. O que é iniquidade?
Pecar sabendo que é pecado. Como que vai multiplicar se o povo não toma conhecimento do pecado? Aí tem um componente. Se eu não ensinar o que é pecado, então tudo eu posso, eu perco a consciência de pecado. Então, se eu não tenho consciência que o pecado é pecado, ele não é iniquidade. Ele é só uma coisa comum. Ah, mas o meu pastor não me ensinou que isso era pecado. Porque eu faço transferência de culpa. Se eu não descobrir, é culpa. Entendeu? Então, essa discussão é uma discussão que ela vai... E a gente poderia ter aqui mais alguns amigos à mesa. Né? Seria até legal a gente ter isso. E trazer alguns pastores colegas, ou pastores da igreja, pastores de outras igrejas, ou até mesmo aqueles que vai fazer o contrassenso. Olha, pastor, porque isso é legal, viu? Oh, tá, essa ideia sua de pensar, você pensa assim, mas eu vou te explicar por que eu penso assim. Mesmo que houver divergências, todos têm o direito de falar. E numa democracia, a gente tem o direito de falar. Claro que respeitando sempre a civilidade, o convívio comum, respeitando a ética, respeitando o debate de ideias, cada um com a sua ideia, colocando, e aqueles que creem na ideia seguirão aqueles que se achar melhor, né? Agora, quando a gente está num momento de cerceamento, de ditadura, o que acontece? Todo mundo fala, né? Fala coisa com coisa. Talvez pega igual a gente aqui. Muitas coisas, muita gente vai entender, mas está nas entrelinhas do pensamento. Sim. Porque você não pode falar abertamente, você não pode dar nome às ovelhas, você não pode dar nome aos fazendeiros, porque nós estamos vivendo um momento que são poucos pastores, muito fazendeiro. Não pode dar nome aos aferidores espirituais, né? Os aferidores de Espírito Santo. Nós temos isso hoje, né? Aqueles que dizem se você tem ou não tem o Espírito Santo. E você vê que o movimento dessas pessoas nas igrejas sempre são movimentos duvidosos, né? Com comportamentos mundanos, comportamentos capciosos, elogiozinhos intrínsecos, palavrinhas docicadas, melosas. E esses, né, são aqueles que se introduzem pela casa dos irmãos, são devoradores de dispensa, devoradores de contas bancárias, devoradores de caráter, devoradores até da intimidade do irmão. E aí você olha para a cara do cidadão ou da cidadã, tem cara de coitadinho, cara de piedade. Aí voltamos para Timóteo 3. Sim. Você vê que nem a família desse cidadão crê no cara. Então, tendo essa discussão toda, claro que isso aqui é uma crítica e pensamos da seguinte forma, viu, pastor Diego? Do mesmo jeito que estamos olhando para lá, estamos olhando para cá. E é o que pensamos daí e o que pensam daqui. Sim. Então, a gente não basta ter cara de honesto. Né? Ou melhor, a gente não basta ser honesto, a gente tem que ter cara de honesto. A gente não basta ser fiel, a gente tem que ser fiel e demonstrar a fidelidade. A gente não basta ser de oração, tem que orar e ter resultados dessa oração. E essa igreja aqui, para a honra e glória de Jesus, a gente tem visto os resultados. Os resultados estão aí, são latentes. Por mais que alguns hoje mudam a história, nós estamos vivendo uma época de mudanças de história, né? Eu conheci uma pessoa que mudou a história da vida dela, né? E aí eu vi essa pessoa criticando um certo candidato aí que teve nas eleições, que apagaram a história dele, né? E aí quando a pessoa estava criticando, eu falei, mas peraí, com que direito você critica a história? Você apagou a sua. Você reescreveu a sua história, você escreveu uma mentira para tampar a verdade, e hoje a sua história é uma mentira. Porque a história que se vende na rede social não é a história verdadeira que todo mundo sabe. Ou seja, nós vemos isso aí nos movimentos, né? Todo mundo sabe que o fulano é A, mas ele prega hoje que é B. E aí vem toda a mídia dizendo, não, ele é B, ele é B, ele é B, ele é B, mas todo mundo sabe que ele é A. Inclusive quem prega que ele é B. Mas qual a história que é mais agradável para o momento? A B. Mas o que está registrado no livro da vida é a A.
E você vai ser julgado pela A, você vai ser questionado pela A, você vai ser colocado e vai entrar para a história pela A, não pela B, porque a B é de ocasião. A A é quem você é. Ah, mas sempre quando você for ser B, você não vai conseguir ser B, porque você é A. Então, observemos o movimento do nosso querido cidadão aí que a gente está nas entrelinhas subcitando, que o movimento é o mesmo. As suas declarações são as mesmas, viajar em jatinho emprestado é do mesmo jeito, entendeu? Então, o cidadão que diz que é A, que diz que é B, mas a gente sabe que ele é A, ele sempre vai contar a história, porque minha vida é assim, 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 assim. Ele conta uma história, mas todo mundo que acompanhou a história sabe que é mentira. Então a gente tem que sempre se atentar para isso. Cuidado. Gente, cuidado. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24, 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque a palavra que engana é mais bonita do que a palavra que salva. A palavra que salva não é bonita. A palavra que salva é a palavra da cruz, e a palavra da cruz não é bonita. Ela fala de morte, ela fala de sofrimento, ela fala de angústia, ela fala de choro profundo, ela fala de derramar sangue, ela fala de sofrimento e humilhação. Quem deu crédito à nossa pregação? A este se manifestou o braço do Senhor. Então essa palavra da cruz é uma palavra que ofende. Então nós estamos chegando nesse momento aqui agora, encerrando, mas guardando esse texto. 24, 4 de Mateus. Forte abraço e até a próxima, se assim Deus permitir. Até lá.